Bem-vindos aos que estão chegando para essa atividade. Obrigado àqueles que continuaram aqui conosco na nossa Arena Abimed, no Diálogos Abimed. Vamos para o nosso terceiro painel do dia, bastante interessante também, como os demais. Eu sou Felipe Carvalho, sou gerente da Abimed em Brasília, cuido dos interesses da associação lá em Brasília, né? Nós, Abimed, Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde, representamos cerca de 200 empresas que trabalham com tecnologia avançada para a saúde, principalmente com equipamentos e dispositivos médicos. Hoje, o nosso painel, nós vamos tratar sobre a telemedicina, a regulamentação dessa prática tão importante para qualificar e ampliar o acesso à saúde da nossa população. E nós, enquanto segmento de equipamentos e dispositivos médicos, temos muito a contribuir nesse processo de transformação digital, devido às tecnologias que nós podemos propiciar à população e que podem se beneficiar dessa prática. Então, trabalhamos ativamente para que a regulamentação acontecesse no âmbito federal. Temos aqui o deputado Pedro Westphalen, vai falar um pouquinho para nós como foi esse trabalho. Nós temos acompanhado as discussões e interagimos muito também com o CFM, com o Ministério da Saúde. O professor Chau vai poder fazer essa abordagem. E teremos o Manuel Coelho, que vai trazer uma perspectiva da indústria. Eu gostaria de iniciar apresentando os nossos panelistas. O deputado Pedro Westphalen é médico, político, filiado ao Progressistas, atualmente em seu primeiro mandato como deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Já esteve também atuando na gestão no Estado, foi secretário de Ciência e Tecnologia, alguém que conhece de saúde, conhece de ciência e tecnologia, né? É o que a gente vai tratar aqui. Mais uma vez, obrigado, deputado, por estar aqui conosco. O professor Chau é chefe da disciplina de telemedicina da FMUSP, professor associado da Faculdade de Medicina da USP e chefe da disciplina, como disse, de telemedicina do Departamento de Patologia. É uma das referências no segmento acerca desse tema, formador de opinião, lidera o grupo de pesquisa da USP em telemedicina, educação digital e saúde conectada, CNPq-MCTI, é orientador doutorado pelo programa de pós-graduação em patologia da faculdade, membro da Câmara Técnica de Informática em Saúde, da Comissão de Análise da Resolução de Telemedicina do Conselho Federal de Medicina, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento Organizacional em Telemedicina e Telesaúde Integrada da Saúde Digital do HC-FMUSP, e tem trabalhado ativamente na formação de profissionais para o uso da telemedicina, para o desenvolvimento dessa prática e contribuído com as diversas instâncias para a regulamentação da prática. Contamos ainda com a participação do Manuel Coelho, representando aqui a indústria de equipamentos e dispositivos médicos. Ele é engenheiro de produção, com MBA pela Fundação Getúlio Vargas, tem mais de 25 anos de experiência nas áreas de estratégias de negócio, marketing, atua em diversos segmentos de mercado e desenvolveu sua carreira, sobretudo, atuando em empresas multinacionais, tendo a oportunidade de atuar em vários países da Europa, América Latina, Ásia, América do Norte. Atualmente é diretor da divisão de Enterprise Services da Siemens Healthineers, no Brasil, e coordena o Comitê de Tecnologia e Inovação da Abimed, parceiro da associação aí de longa data, professor nos programas de MBA da Fundação Getúlio Vargas e aluno do programa de doutorado na área de Inteligência Artificial aplicada à Radiologia da FMUSP. Obrigado, Manuel, obrigado, professor Chau, obrigado, deputado Pedro, mais uma vez, por terem aceito o nosso convite. E para abrir os nossos trabalhos, vou passar a palavra aqui ao deputado Pedro, para falar um pouquinho para nós como foi esse processo de construção da regulamentação no Parlamento, na Câmara, em princípio, e agora, uma vez aprovado na Câmara e sendo tramitado no Senado, quais são as perspectivas dessa tramitação no Senado e uma eventual sanção presidencial para que, enfim, tenhamos, na perspectiva legal, a regulamentação da telemedicina. Nós tivemos um momento na pandemia, com uma lei aprovada para que a telemedicina pudesse ser exercida ao longo da pandemia, mas agora é algo perene. Por favor, deputado. Muito obrigado, Felipe. Quero agradecer a Abimed mais uma vez a oportunidade de podermos estar debatendo um tema atual, da mais alta importância, um Dr. Chau especialista, um professor
em que a cada conversa se aprende muito com ele, o Manuel, também da indústria. Tema que nós temos que entender e compreender a necessidade de fazer com que haja essa regulamentação, porque veio para ficar. A pandemia nos trouxe muitas mazelas, perdemos muitos amigos, gente que não tinha que morrer, mas que morreu. E como toda guerra, se avançou muito em muitas questões. Se avançou muito na indústria de medicamentos, na indústria de equipamentos médicos. E a telemedicina se tornou extremamente necessária, porque até já era feita. Mas aí nós temos uma aproximação de pessoas que faziam a telemedicina, a telesaúde, que precisava ser regulamentada. E tivemos aí e quero fazer uma referência especial aqui, professor Chau, a deputada Adriana Ventura, que foi uma guerreira aqui de São Paulo, não pôde estar presente. Ela que tinha que estar aqui. Eu sou um dos coautores da telesaúde, mas ela foi, na realidade, uma guerreira que lutou e conseguiu fazer com que nós aprovássemos na Câmara Federal esse projeto há um mês atrás, aproximadamente, nem isso. Depois de tramitado na Comissão de Saúde, a CCJ se conseguiu um requerimento de urgência, que é muito difícil, mas com a articulação política de vários deputados que foram coautores do processo, pela importância do projeto, se conseguiu votar a urgência, e a tramitação dele agora está no Senado. Nós temos que continuar a luta. Acho que vai ser um pouco mais fácil, João, porque os debates feitos na Câmara Federal foram muito grandes, com todos os segmentos. Nós temos que fazer uma referência aqui, um agradecimento ao relator do projeto, Pedro, lá de Alagoas, o deputado Pedro Jovem, soube conversar com todos os segmentos que tinham preocupação em que saísse de forma adequada, segura para o profissional, segura para o paciente, de maneira a realmente ser proveitoso. Na pandemia, nós tivemos no Brasil um diferencial do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde ele se mostrou essencial, bem como a saúde suplementar também se mostrou essencial. Então, muitas coisas na pandemia se tornaram-se mais evidentes, mais gritantes as necessidades populares. E a telemedicina e a telesaúde mostrou a eficiência de chegar na ponta, com qualidade, com atualidade, com privacidade, preservando a vontade do paciente ou não de ser atendido. E nós tínhamos uma grande oportunidade, embora as corporações muitas vezes não entendessem isso, eu sou médico, mas era uma chance de fazer isso com qualidade. E por que não fazê-lo? E realmente foi construído, escutando quem faz bem feito. E aí a importância, Chau, da aproximação de vocês da indústria, da educação, do ensino com a política. Que quer queira, quer não queira, os avanços e recursos de uma sociedade, elas se dão nos parlamentos municipais, estaduais e federais. É lá que nós aprovamos, muitas vezes se culpa o executivo. O executivo pode propor, mas se não passar no parlamento, não é aprovado. Então o parlamento, na realidade, ele é o grande responsável por avanço ou não de um segmento. Então ele pode propor, e propõe. Se o parlamento não quer, não vai. Então o parlamento tem uma importância muito grande. E nós temos ali, então, nessa proximidade, a oportunidade de fazer com que se obtenham conhecimentos e se produzam leis para estabilizar uma prática que já estava sendo feita, mas que tem que ser feita com muita qualidade, muita segurança, com proteção dos dados do paciente. O paciente querendo, não quiser, não vai fazer também, bem como preservando a qualidade do médico, da profissão do médico também. Isso veio para ficar. E a capilaridade do SUS mostra que lá em Cucuí das Palomas do Norte, ou no Chuí, no Rio Grande do Sul, você não consegue ter acesso de qualidade e segurança que não tem um profissional, nem um especialista. Às vezes nem um médico tem. Mas você pode levar qualidade lá, desde que tenha uma tecnologia adequada, que haja essa compreensão da proteção do sigilo do paciente, se mantém também a ética médica. Isso foi construído com muita dificuldade, mas foi construído e foi aprovado consensualmente. Tanto é que a Adriana conseguiu, com a articulação dela, com a ajuda de todos nós, que fomos o grão de areia nessa construção, e eu estou muito orgulhoso de ser coautor desse projeto, é um dos grandes projetos do Parlamento Federal. Se conseguir a urgência. Conseguir a urgência é muito difícil, porque a urgência ela aborta passos que muitas vezes impedem, e leva anos para passar em comissões temáticas, até chegar à Comissão de Constituição e Justiça.
se conseguiu essa urgência pela pandemia. Então a pandemia nos trouxe muitos dissabores, mas ao mesmo tempo trouxe também alguns avanços. Isso aconteceu na indústria. A indústria, eu acho que talvez tenha sido, depois da Segunda Guerra Mundial, a maior capacidade de transformação da indústria. Na Segunda Guerra Mundial se fazia de fábrica de panela, tanques de guerra e aviões. A nossa indústria agora aqui na pandemia fez de indústria de geladeira respiradores, de maneira rápida, eficiente e com segurança. Então o Brasil tem qualidade. O que precisa ter é segurança jurídica, desburocratizar e ter avanços sintonizados da parte política com a parte técnica e industrial. Então eu acho que foi um grande avanço, foi um grande momento e o parlamento nesta pandemia trabalhou muito. Tivemos muitos avanços, muitas leis. Felizmente tem um grupo de médicos lá de pluralidade partidária, de enfermeiros, de pessoas ligadas à saúde que já passaram por secretarias de saúde e que realmente puderam contribuir muito. Eu fiz parte da comissão externa de enfrentamento ao coronavírus, presidido pelo deputado Luizinho do Rio de Janeiro. Nós fizemos importantes leis. Eu mesmo fui autor da Lei 13.992, que praticamente estabilizou o sistema de saúde prestador do Brasil quando deu a pandemia. Sou médico pós-graduado em administração hospitalar. Quando deu a pandemia e veio a suspensão de procedimentos eletivos, veio também o Fique em Casa. Naturalmente já caiu o faturamento dos hospitais drasticamente, porque isso era para o privado também, para o governo e para o sistema de saúde. O que haveria na iminência da pandemia? Desemprego total, a renda baixaria integralmente, 60% dos hospitais teriam quedas, que não teria mais produção. Isso obrigava os SUS a pagar integralmente o contratualizado, mesmo não observando as metas de qualidade e quantidade. E funcionou em 30 dias aprovados na Câmara, no Senado e foi sancionado. Por quê? Porque não era dinheiro novo, era dinheiro já contratualizado, dinheiro já orçamentado. E tem exemplo de uma lei, mas outras tantas foram feitas para desburocratizar a produção de equipamentos, a importação ou a exportação de medicamentos e equipamentos. E também nesse rol veio a telemedicina, entre tantas leis que avançaram muito. E nós hoje estamos no estágio de passar no Congresso, sancionar e fazer com que seja definitivamente aplicado. As considerações iniciais são essas aí. Obrigado, deputado. Reiterar suas palavras, da importância do trabalho do deputado Adriano Ventura, né, que infelizmente não pôde atender o nosso convite e está aqui também nessa mesa por conta de outros compromissos, mas foi uma guerreira aí em torno desse tema, junto com toda a bancada da saúde, né? Bom, vou passar agora a palavra para o professor Chau para que ele possa trazer para a gente uma perspectiva além dessa regulamentação legal, né? Regulamentação profissional no âmbito do Conselho Federal de Medicina e o que o próprio Ministério da Saúde vem debatendo para a regulamentação da prática da telemedicina, telesaúde no SUS. E aí, enquanto um professor pesquisador, lhe peço até a gentileza de fazer um esclarecimento sobre os termos, professor Chau, telemedicina, telesaúde e suas subdivisões. Obrigado. Então, primeiramente, queria cumprimentar o Felipe, deputado Pedro, né? Queria te cumprimentar mal, e a todo mundo que está participando. Bom, a primeira coisa eu só queria dizer que eu sou um pouco mais velho, né? Eu trabalho com telemedicina desde 97, faz 25 anos, 5 anos antes do Conselho Federal de Medicina começar a publicar a resolução 1643. E desde 2007 eu já trabalhava com a telesaúde, que era vinculado ao programa Telesaúde Brasil Redes do Ministério da Saúde. Bom, primeira coisa que nós temos que fazer uma diferença. Telesaúde não é sinônimo de telemedicina e não pode ser intercambiado. Telemedicina é um assunto médico. É um ato médico, então só médico pode usar a telemedicina. E o que é telesaúde? Todas as profissões de saúde. E aí chega aqui a pergunta, mas então o que a telesaúde usa para prestar serviço? Eu prefiro chamar de teletecnologias. A telemedicina usa teletecnologias para prestação de serviço. E a telesaúde também. Um outro ponto. O Conselho Federal de Medicina
publicou no dia 5 de maio a resolução de telemedicina. E ela só é válida para o médico. Não é válido para a enfermagem, não é válido para o odonto, não é válido para nenhuma outra profissão. Se alguém intercambiasse, teria uma incongruência. A incongruência é: Conselho Federal de Medicina gerenciaria a enfermagem, odonto. Então é isso que vocês têm que tomar cuidado. Outro item que tem que tomar cuidado: enfermagem usa teleenfermagem, não usa telesaúde. A psicologia usa a telepsicologia. A telesaúde é uma expressão geral de todas as teles, mas ela em si não é regulamentada, porque cada conselho regulamenta a sua profissão, tá? Então, já de antemão, só para pôr essa diferença. Eu sou testemunho do que o deputado Pedro falou. A deputada Adriana Ventura é uma guerreira, inclusive a 13.989 em 2019 ela lutou para que fosse aprovado e foi uma lei, e dentro do 1998 também teve um trabalho importante, né? Então, parabéns para você, parabéns para a deputada Adriana Ventura. E aí só queria caracterizar um pouco, que eu estava trocando umas ideias com o deputado Pedro. Ele, na verdade, não é uma lei sozinha, porque já começa dizendo: esse projeto de lei altera a Lei 8.080 de 1990. É um projeto de lei que, quando sancionada, altera a lei do SUS. E ao alterar a lei do SUS, moderniza a lei do SUS e passa a reconhecer a modalidade dos atendimentos baseados em tecnologia. Então, só queria contribuir um ponto para o deputado Pedro e para a deputada Adriana, que ontem eu estava dando aula e uma enfermeira viu me correndo dizendo: você sabe o que está acontecendo? A enfermagem está acelerando a votação e a aprovação de uma resolução de teleenfermagem. Então, só pelo fato de saber que a lei foi aprovada na Câmara e já foi para o Senado, várias profissões estão acelerando a discussão da regulamentação, assim como houve com o Conselho Federal de Medicina. Isso é algo positivo, tá? Então, esse é um ponto. Eu queria fazer um resumo, então, da resolução 2314 do Conselho Federal. Basicamente, ele reconhece 7 modalidades de atividade. Algumas pessoas imaginam que é só teleconsulta. Eu já tive pessoas que perguntaram: eu posso substituir telemedicina por teleconsulta? Eu falo: não. A menor parte se chama teleconsulta, porque a telemedicina tem 7 serviços. E dentro desse processo, eu vou dizer a minha opinião. As 3 mais importantes se chama telediagnóstico, que já é feito em ampla escala, exemplo, a teleradiologia, telepatologia, a parte do tele-ECG. O segundo, que vai ser de grande relevância, telemonitoramento, porque cada vez mais nós temos um envelhecimento da população, temos aumento de doenças crônicas e nós precisamos monitorar a situação de saúde para evitar a reagudização ou manter a pessoa estável. Então, nós não podemos esquecer que o telemonitoramento será um dos serviços muito importantes. E a outra são as teleinterconsultas. Quando você tem um centro altamente especializado que intercambia com outro centro. Exemplo, serviços de tele-UTI, tá? Tele-UTI que são oferecidos pelo INCOR, pelo Einstein e por outros. Então, esses 3 serviços vão ser o núcleo principal nesses próximos anos. Naturalmente, estamos evoluindo, que a teleconsulta é importante, mas ela segue em paralelo, e nós temos as teletriagem, teleconsultoria e a telecirurgia, tá? Bom,
encerrando essa primeira reflexão, a telemedicina é irreversível. Mas o mais importante da telemedicina é que ela não substitui a medicina. Ela se integra com a medicina e cria algo maior, medicina conectada. Tá? Então, vão ter que olhar que a aprovação da lei, do projeto de lei 1998 e a resolução tem uma perspectiva importante. Construir a medicina de 2030, olhando inclusive na perspectiva do 5G e olhando na perspectiva do envelhecimento populacional, onde em 2030 teremos mais idosos que crianças de 0 a 14 anos. Então é a grande oportunidade para nós repensarmos como vamos trabalhar com a gestão de saúde. Então, encerrando, nós temos que trabalhar com uma telemedicina responsável e nós temos que trabalhar com uma telemedicina de logística, estratégia para prover recursos e gestão quando se precisa. E eu vou dar um exemplo para vocês só pensarem. Como que eu comparo telemedicina no SUS com algum exemplo? Em São Paulo temos o Poupa Tempo. Poupa Tempo é um serviço público, eficiente e que você não fica naquela fila. Eu sou da época que eu tinha que ir de um lugar para outro para tirar um documento. Então, imagine a telemedicina, o backbone, dentro de do Poupa Tempo. Ele não acabou com os serviços, ele potencializou o serviço. Então, o convite para vocês é, sempre enxerguem dessa forma de como vai usar a telemedicina e a telesaúde para melhorar o sistema de saúde e não para substituir. A substituição é talvez um entendimento parcial, tá? Então ele melhora e só tem uma forma de ser resolvido isso: educação. Temos que educar muito, formar graduação, residência e também instruir a população sobre o que é isso. Tá bom? Obrigado, Felipe. Obrigado, professor Só Chau. dar Por favor. uma complementada no Dr. Chau ali sobre nós conversávamos antes, e essa lei ela modifica 80-80, de 90, que é a Constituição, e vai mudar profundamente o sistema, inclusive educacional. Vai ter que ser inserido nas universidades, no ensino de telesaúde, telemedicina, poder ser bem praticado. Então ele é muito profundo. Nasce o termo viral, não é? Eu chamei de viral, você muda o DNA e é verdade. Da lei do SUS. É verdade. E ele tem um impacto muito grande. Tira 13898 e mexe na 8080, que é a lei pétrea do sistema de saúde. Então, realmente ela é um marco temporal extremamente importante, histórico, hein? Histórico. Bom, pegando o finalzinho da fala do professor Chau, né, como que essa nova tecnologia, essa nova forma de fazer medicina, se eu posso chamar assim, essa nova ferramenta, né, à disposição da medicina, pode melhorar a vida das pessoas, pode contribuir para ampliar o acesso, para qualificar essa assistência. E eu vou pedir ao Manuel para falar um pouquinho como as nossas tecnologias do segmento de equipamentos e dispositivos médicos se integram, né, a essa nova forma de fazer a medicina, e no telediagnóstico, no telemonitoramento, como que elas podem ser usadas em benefício do paciente e da equipe de saúde, dos serviços e do sistema como um todo. Por favor, Manuel. Tá, obrigado, Felipe. Deputado Pedro, professor Chau, e está todos aqui, muita satisfação de poder falar, e eu acho que a sensibilidade que a BIMED teve de convocar representantes de áreas absolutamente distintas, né, que teoricamente se conversam, em alguns casos até mesmo por acaso, né, mas entender o poder legislativo de mão dada com a academia, de mão dada com a indústria, porque é assim que a coisa vai acontecer. Acho que a mudança só vai acontecer a partir do momento que cada um de nós sair do seu respectivo silo e começar a olhar um pouco mais para o lado. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí, pegando um pouco da fala do deputado, eu acho que esse ponto que foi mais interessante, né? Covid trouxe dor de cabeça para todo mundo, a gente sabe disso, quanto a gente sofreu. Mas eu acho que a indústria nunca esteve tão perto
dos prestadores, na verdade tão perto do mercado e tão próxima do paciente, quando foi realmente, quando a pandemia aconteceu, né? Então, e nós tivemos alguns casos, inclusive de projetos aqui no Brasil, que assim, sabe, eu não me importo se você é meu concorrente ou não, nós estamos juntos para tentar resolver um problema muito maior, que tem um monte de gente morrendo aí. Então, Felipe, acho que fazendo um link, né, com a tua provocação, por exemplo, quando a gente fala, né, do telediagnóstico, eu acho que tudo que a indústria vem desenvolvendo, ela tem exatamente esse foco. Só que o telediagnóstico ele é muito mais um meio do que o fim, né? Ele é um meio para eu poder prover mais acesso para aquelas pessoas que não têm condições de repente, estar sendo assistidas por um profissional mais gabaritado. Então, a gente teve um caso, e aí até me permito que, como é um caso público e de bastante orgulho, né? Acho que todo mundo carrega, independente do estado em que viva, carrega, né, um carinho muito grande pelo Hospital das Clínicas, né? Então, assim, o Hospital das Clínicas, eles acabaram, diante de um cenário absolutamente complexo, criaram uma plataforma em que você poderia encaminhar encaminhar as imagens de tomografia, que todo mundo sabe que era o padrão ouro, né, no diagnóstico do Covid, né? E eu tenho algumas, como eu falei, eu sou engenheiro, né? Então tem algumas palavras do jargão médico que a gente fica super orgulhoso de falar sem engasgar. Então, por exemplo, o parênquima pulmonar, eu demorei um tanto para conseguir falar sem engasgar, mas é isso, então, o acometimento do parênquima pulmonar, né? Então, isso aí é o que a tomografia, o exame consegue identificar. Só que nem sempre eu tenho um radiologista de tórax especializado para poder fazer um diagnóstico e dizer, eu interno ou não interno esse paciente. Né? Então, a partir do momento que você tem, e aí eu achei que foi brilhante o que o professor Schall falou, né? Desmistificar um pouco o conceito, porque é absolutamente fundamental que isso aconteça, através da telesaúde, ou seja, através da conectividade, eu poder disponibilizar especialistas do Hospital das Clínicas, que seria a tele-interconsulta, né? Os especialistas do Hospital das Clínicas para falar o seguinte, interna porque é grave. E eu talvez não tivesse essa decisão, porque eu estivesse sofrendo pressão por não ter leito no serviço que eu tenho, de repente numa região mais afastada dos grandes centros, né? Então, eu acho, viu, Felipe, meio que trazendo um exemplo, essa possibilidade que você tem de fazer o telediagnóstico, e vamos combinar o que o professor está falando, desde 97 envolvido com telemedicina, ou 95, né, professor? Gente, se a gente for olhar, todo mundo que tinha um modem em 95, podia não ter a melhor largura de banda, estava com a 9600 de conexão ali de BPS, mas já dava para conversar. Ainda que mal, ainda que não tinha imagem, mas já era um princípio do que hoje a gente chama de teleconsulta, né? Então, o que aconteceu? Teve um avanço muito grande nas tecnologias, mas a rigor a gente continua tendo essa capacidade de fazer essa conexão. Então, assim, quando a gente fala da telemedicina, a gente está falando de conexão e acesso. E é assim que a indústria também enxerga, viu, Felipe? Seriam essas as minhas considerações iniciais. Obrigado, Manuel. Esse tema é tão importante, né? A gente está falando de interação, de integração, para isso serve a telemedicina, para a gente chegar, levar o profissional até o paciente ou a outros profissionais para interagir, para dar esse suporte, que eu gostaria da participação da plateia. Então, a gente tem um momento agora para perguntas. Gostaria de saber se alguém gostaria de dirigir alguma pergunta para os nossos panelistas. Tem uma pergunta. O microfone vai chegar. Boa tarde. Honrando toda a mesa, esse tema acredito hoje que é de suma importância para a área médica, aliás, todas as áreas. Eu vejo que é um tema sistêmico, porque ele é transversal em todos os momentos e futuro, né? É o presente e o futuro. Uma coisa que você falou, essa questão da própria lei, né? Da telemedicina. E a gente vê assim, muitos produtos vendendo assim, como serviços. Serviços de telemedicina, como atendimento com eletrocardiograma, eletroencefalograma, e é determinado com essa terminologia. Então, como é que ficaria esses serviços que são prestados com essa denominação? Entraria nessa questão legal, nesse processo de trabalho? É uma dúvida que me passou nesse momento. Professor Schall?
Vou falar aí, depois deixar eu completo aqui. A regulamentação vai regrar essas questões. Para regrar essas questões, profissão por profissão, o que acontece hoje? Isso está sendo feito de maneira desregrada. Muita gente fazendo, e querendo fazer e montar sem ter a determinada regulamentação. Por isso que essa lei se torna muito importante, que ela mexe na 80-80, mexe no coração do SUS. E vai permitir que haja acesso de qualidade, não em todos os recantos do país, de maneira homogênea. Está dentro do espírito do SUS, mas modifica o SUS para melhor. É o futuro acontecendo aqui. Não tem como voltar atrás dessa condição. Todas essas são regradas profissão por profissão. Eu propus a criação de uma frente parlamentar na Câmara Federal, que 2 frentes parlamentares, frente parlamentar de imunização, está funcionando muito bem, frente parlamentar de doenças pulmonares graves e frente parlamentar medicina 4.0, que é poder fazer com que levar toda essa tecnologia que teve uma projeção geométrica nesse período, já vinha tendo, mas agora foi uma questão de guerra violenta e ficou evidente o que já acontecia, se tornou mais, assim como o SUS ficou evidente para algumas pessoas da sua importância, como a saúde suplementar também, como a telesaúde já se fazia, mas não era vista dessa maneira. Então essa frente parlamentar é para levar toda essa tecnologia aos pacientes do SUS. Eles não têm acesso, a grande maioria não tem acesso, poderão ter atrás desse instrumento, é um dos instrumentos a chegar, a tecnologia de ponta lá no usuário. Obrigado, deputado Pedro. Vamos intensificar os trabalhos para a criação da Frente 4.0, né, deputado? Inclusive a BIMED tem trabalhado ativamente. Não estou conseguindo assinaturas, cara, não estou entendendo a importância do futuro. Exatamente, né? Nós nos propomos a ser a Secretaria Executiva dessa Frente Parlamentar, mas alguns problemas tivemos aí para a coleta de assinaturas, mas agora com a volta das atividades presenciais estamos confiantes. Por favor, professor Chau. Então, só para complementar um pouco, é que o projeto de lei que foi aprovado não é de telemedicina, é de telesaúde, então ele é mais amplo. Por ser um projeto de telesaúde, dentro do projeto de lei, quem regulamenta a telemedicina seria o Conselho Federal de Medicina, que já se adiantou. Os outros conselhos ainda estão usando resoluções parciais da época da pandemia. Enfermagem, odonto, fonoaudiologia, psicologia, assim por diante. Tá? Então, só para caracterizar que o projeto de lei que a deputada Adriana e o deputado Pedro encaminharam, ele é bem mais amplo do que a telemedicina. O segundo, o que você descreveu é telemedicina. Porque eu disse que o Conselho Federal de Medicina publicou no dia 5 de maio, a resolução que caracteriza 7 modalidades. Então, o que você citou fica mais na área de telediagnóstico. É uma categoria de telediagnóstico. Então, está correto dizer que é telemedicina. O que poderiam especificamente é dizer que é um telediagnóstico. Agora, estaria errado se dissessem, olha, nós temos um suporte de enfermagem e nutrição por telemedicina. Essa expressão está errada, porque é uma profissão de enfermagem, uma profissão de nutrição que está usando telemedicina, então aí é um ato médico ilegal, tá? Então, só esse que são os detalhes. Mas o que você descreveu é telemedicina e é ato diagnóstico, então eles não estão errados. Boa tarde, meu nome é André Leite, sou médico do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, e eu queria fazer a seguinte pergunta para os senhores. É certo que a gente tem uma hiperutilização dos nossos sistemas de saúde, né? Existe grande demanda, grande pressão sobre os pronto-socorros e pronto-atendimentos, e a telemedicina, por ter um alto índice de resolução, principalmente nos casos de melhor complexidade, podem ajudar muito com relação a isso. Por outro lado, a facilidade da portabilidade pode levar também a uma hiperutilização, de fato, do beneficiário ou do paciente consultar com 10, 20 médicos no mesmo dia.
Então, como vocês veem isso para prevenir que socorra? E, por outro lado, também gostaria de saber quais as perspectivas de judicialização com relação à telemedicina ou à telesaúde, levando em conta que agora o uso dessas tecnologias permitem fazer prova de maneira mais fácil, vamos dizer assim, através de gravações e por aí adiante. Professor, deputado. Então, são perguntas mais complexas, né? A primeira coisa, você sabe que o Conselho Federal de Medicina, na resolução, recomendou que não se use apenas a teleconsulta. Recomendou que quando um paciente é atendido por telemedicina, ele seja incluso numa linha de cuidado. Isso é importante. A teleconsulta tem um início e um fim. A outra coisa é uma linha de cuidado. Quando você coloca numa linha de cuidado, você evita esse problema. O segundo, seria importantíssimo compartilhamento de dados. Algo unificado, onde um paciente, quando é atendido por um médico, aquilo fica registrado na nuvem, e se ele é atendido de novo, outro médico já diz, não, já teve o atendimento. Tá? Então evitar essa hiperatendimento, a forma de resolver isto é uma plataforma que faz o registro unificado, e aí você pode perguntar no segundo médico, por que você está fazendo uma consulta de novo? Qual é o problema? Né? Então, isso é uma forma de você evitar. Em geral, um paciente, quando ele corre de um médico para outro médico, também tem uma característica interessante, é que ele não se convenceu, ele não teve confiança. Então é importante formar bons médicos para fazer um bom atendimento. Então você tem que criar o laço da empatia. Tá? Então, aqui eu só quero retomar que não é o médico mais jovem que obrigatoriamente faz um bom atendimento. Às vezes é o médico mais experiente e o mais empático. Esse pode fazer um bom atendimento porque faz um raciocínio clínico, inclusive, melhor. Sobre a questão que você falou da judicialização, aí nós entramos na Lei Geral de Proteção a Dados. E nós entramos numa outra coisa que eu acho que pouca gente fala. Para que o paciente possa fazer um teleatendimento, uma teleconsulta, ele tem que ter feito um termo de, alguns chamam de consentimento, eu vou chamar de termo de concordância e autorização. Por que termo de concordância e autorização? Telemedicina não é apenas você me consentir para que eu te atenda. Na verdade, telemedicina é um novo acordo da forma como eu vou te atender, que é na modalidade não presencial. Inclusive, eu posso até informar se vai ser cobrado ou não quando é particular. Termo de consentimento vem da bioética, é pesquisa. Você não paga ninguém em pesquisa. Então, se você disser termo de consentimento, você não pode colocar pagamento. Mas se você não colocar um pagamento, a lei do consumidor, código do consumidor te processa, porque o paciente tem o direito de não te pagar, num caso de particulares, porque não estava no acordo. Bom, dentro desse termo de concordância e autorização, você tem que colocar os resguardos. Você, médico, não vai gravar o atendimento sem a prévia anuência do paciente. Vice-versa, a mesma coisa. Ele não tem o direito de gravar nada sem que você autorize, porque senão é um uso ilegal da tua imagem e o uso ilegal do que você está se expressando, que pode sair do contexto. Se você coloca isso dentro de um termo de concordância e autorização, o que ele fizer não está no acordo. Ambos têm que autorizar. Então ele não tem o direito. E fora mais uma outra coisa. Quando você fizer a teleconsulta, você tem que colocar um item.
só pode estar no local aonde estou te atendendo, só você ou a pessoa que eu tiver autorizado, porque esse é um atendimento formal. Não pode um paciente estar numa feira, achar um cantinho e fazer um atendimento com você. Ele estaria fora das regras do LGPD. Então, isso é muito importante, que a LGPD tem que ser trabalhado bilateralmente e ambos têm que ser protegidos, o paciente e o médico. Tudo bem? Completando o Dr. Shaw aqui, a importância de se ter o acesso dos dados da consulta do paciente, mesmo não na telemedicina, a telesaúde. A telesaúde vai acelerar esse processo. Hoje, o que se perde de dinheiro, que os pacientes pulam de posto para posto de saúde com mais tempo de consulta, é impressionante. E se o médico no posto não pede o exame, é um mau médico, é mal julgado. Vai para outro posto, pede de novo o mesmo exame. Então esse compartilhamento é importante. E aí precisa fazer com que o SUS tenha essa central de informações, que o paciente tenha esse acesso, quando for de novo, ele vai ter que ter conhecimento disso aí. E na telesaúde, evidentemente, que isso vai ser muito mais sério, né? Mas tem que ser regrado. É um pouquinho da lógica, né, do prontuário único, da RNDS, que podemos depois aqui explorar um pouquinho mais. Temos uma pergunta aqui. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar aos senhores, em relação à nova resolução do CFM, as empresas que não prestam serviços, né, de telemedicina, mas que são provedoras de plataformas de comunicação e arquivamento de dados, se a resolução do CFM se aplica a essas empresas. Bom, não está citado dentro da resolução que tenha que haver um credenciamento. O que o CFM cobra é que quem é provedor garanta a integridade e a segurança dos dados. Então seria em conformidade com o LGPD, mas como nós não temos ainda regras, então no mínimo em conformidade com o RIPA. Então o que acontece? O que tem citado dentro da resolução é a garantia de segurança digital e a garantia do armazenamento dos dados clínicos por até 20 anos após a última consulta. Não é 20 anos após a primeira consulta. Então, uma vez obedecido essas regras, então aí já não tem problema, porque o CFM ele regulamenta o exercício médico e ele apenas alerta as empresas que precisam seguir um padrão. E mais uma outra coisa, que é a norma de segurança 2, que envolve o uso de certificado digital para garantir que aquele registro de dado é do médico e não simplesmente apenas usando login e senha. Então só tem esses itens que caracterizam a parte técnica. Obrigado, professor. Temos mais uma pergunta aqui. Oi, boa tarde. A minha dúvida é referente à parte de delivery de medicamentos. Junto com a telemedicina, a gente tem muita compra online de medicamentos. E eu, como trabalho em indústria farmacêutica de medicamentos, a gente identificou muitos problemas também com medicamentos controlados, dos pacientes não conseguirem comprar porque precisa de retenção de receita. Tem algo previsto na lei que a gente consiga fazer esse delivery, que tenha essa possibilidade do paciente comprar um medicamento controlado online? A compra de medicamento online já acontece hoje. Sim, mas no caso de medicamento controlado com retenção de receita, por exemplo, antibiótico. Mas não saberia te responder isso aqui. Não, ao meu ver, não. A lei não trata desse ponto específico. Não é para isso. Mas posso só falar? Por gentileza. É que aí entra na área da prescrição eletrônica. A prescrição eletrônica ela foi autorizada pela Anvisa em 2020. Só que ele é válido para a prescrição de antibiótico, corticóide, ou com retenção. O que não é válido é para outros. Exemplo, retinoides,
todo que usa o talonário azul. Então, a Anvisa não liberou ainda. Tá? Isso não quer dizer que não possa ser liberado. Fora a resolução de telemedicina, o Conselho Federal de Medicina ele autorizou no ano passado uma outra resolução, emissão de receita e atestado eletrônico usando certificado digital. E o Conselho Federal de Medicina está fornecendo atualmente o certificado digital gratuitamente para o médico. Então aí você chega a um ponto. Até o nível do antibiótico que você disse é possível e pode ser enviado para a farmácia ou um QR Code e ele é registrado via o ITI ou ICP Brasil. Tá? Então, essa é uma lógica. Agora, eu só não tenho certeza que a farmácia vai fazer a entrega. Mas você pode receber no teu celular a receita eletrônica, vai na farmácia, ele checa que tem assinatura digital, aí ele te entrega. Essa discussão mas de retenção... não é da lei. Essa discussão da retenção de receita, a famosa portaria 344, é uma prerrogativa da vigilância sanitária. Né? A lei não se debruçou sobre isso, poderia, né? O legislativo tem esse poder, mas não se debruçou. E não compete aos conselhos profissionais regulamentar essa prática. Sim, a prescrição, né, professor? Mas a questão da dispensação e da retenção de receita é uma prerrogativa da vigilância e até onde eu sei, isso não foi abordado ainda. Sim, não vai ter como fugir, né, deputado? Vai ter que ser abordado, vai ter que ser regulamentado, vai ter que ser... Muitas coisas vão acontecer e as novidades vão ter que ser abordadas e regradas. Alguma pergunta mais? Lá atrás. Eu sou diretor de um hospital de médio porte e o que eu tenho percebido é a dificuldade de hospitais pequenos em ter uma diversidade de especialistas para tratar os pacientes ali internados. E eu queria saber o parecer de vocês a respeito desses pareceres diagnósticos de especialistas serem através da telemedicina dentro do hospital interhospitalar. Eu vou pedir o Manuel para começar aí, né, porque ele tem algumas experiências que a nossa indústria, com os nossos equipamentos, podem... Não, exatamente. Pegando um exemplo, né, do que você está falando, e um exemplo clássico, principalmente na oncologia, quando você fala de tumor boards, né? Então, assim, você tem uma série de pessoas ali tentando entender melhor o caso e aí juntos tomando a melhor decisão clínica. Então, exatamente o que o professor tinha comentado, de uma das 7 modalidades, né? Eu estou aprendendo também, tá? Então, a gente tem, que é exatamente essa teleinterconsulta, né? Ou seja, como que eu consigo lançar a mão de um outro colega, né? Para que nós possamos juntos tomar essa decisão. O exemplo que você traz foi exatamente o que a iniciativa lá do HC que eu comentei na primeira fala fez. Então, por exemplo, eu estou numa região mais remota, tenho meu aparelho de tomografia, mas eu não tenho um especialista, né, de tórax para poder laudar e dizer, olha, realmente é um paciente interna, pelo amor de Deus, porque a situação é mais grave. Então, nesse ponto, e aí apoiado no conceito, né, já de telemedicina, porque no fundo a gente está fazendo a teleradiologia, que um outro serviço possa avaliar o caso e me ajudar na conduta. Então, eu acho que tem tudo a ver a tua pergunta e eu acho que a telemedicina vem exatamente com esse objetivo, para colocar ordem no que antes era, bom, deixa eu ligar para o meu colega porque ele vai dar uma ajuda, se de alguma forma consegue estabelecer uma relação mais concreta desse apoio entre especialistas. E algo que já ocorria, né? Por WhatsApp, a prescrição, a alta, né? Então você vai poder organização do WhatsApp que a gente coloca. Exatamente, isso de forma baseada em regramento, né, que o legislativo nos deu e no que as profissões vão regulamentar. A única coisa que eu recomendaria é que institucionalize. Não deixe um corpo clínico fazer com qualquer. Então, é mais fácil você fazer um convênio, um acordo entre instituições e você pode pedir opinião de tal instituição e ele seja registrado. Não pode ser oral, porque tudo isso vai fazer parte de um processo. Exemplo, se o paciente morre, quem que é o responsável? Ambos. O médico assistente e o médico que deu opinião diretamente proporcional à consequência.
Então, quem está dando opinião tem que entender que ele é responsável juridicamente também pelo paciente. Então, a melhor coisa é faça acordo formal, citando modalidade de serviço e como é a regra de indicação de quem vai fazer essa interconsulta, tá? Essa interconsulta já era aprovado na resolução de 2002. Portanto, é uma das áreas que o Conselho Federal de Medicina sempre reconheceu como algo válido. A pergunta é tão interessante que isso aí talvez tenha sido a origem de todo esse processo. Em 98, eu chefiei uma missão de hospitais dos Estados Unidos. Naquela ocasião, a rede Columbia de hospitais fechava dos 1.500, 800 hospitais. Começou a ficar muito custosa a medicina, muito cara. E não se conseguia fazer com qualidade de hospitais pequenos, procedimentos importantes. Então se centralizou em alguns hospitais procedimentos mais complexos e outros menos complexos. Mas naquele que é um hospital que tem cidades pequenas, não tem que ter hospital, tem que ter um ambulatório. Ele não pode morrer na ponta lá. Mas não tem um especialista capaz de não deixá-lo morrer. E aí que vem o encontro de ter esses convênios com quem sabe fazer. E quem recebe a informação também, saber traduzir essa informação em atitudes. Esse é o grande avanço da telesaúde, da telemedicina. Eu queria fazer até mais uma ressalva também, e um exemplo super claro que a gente tem. Falei aqui de tumor board, por exemplo, né? Só que também tele-UTI. Então, às vezes eu tenho recurso, eu tenho leito, eu tenho todo o equipamento, só que eu não tenho exatamente não tenho intensivistas que possam fazer o monitoramento. Quando a gente começa a falar do apoio, né, à distância que a gente consegue prover com a tecnologia, a gente está fundamentalmente falando de eficiência. Então, talvez, ao invés de eu ter 3 especialistas, um em cada hospital, tendo que fazer plantões de 24 horas, eu posso ter talvez 5 concentrados e os 5 monitorando 3 hospitais à distância, né, que também colabora com o acesso, né? Então, eu acho que são alguns exemplos que a gente tem na indústria e a tecnologia não é mais o problema hoje. É muito mais o que o professor muito bem falou, né? Essa formalização, porque você acaba sendo corresponsável pelo desfecho clínico do paciente. Tá bom? Até mesmo para a organização do sistema, né? A gente vê benefício na referência, contra-referência do paciente, né? Eu queria pedir para o professor Chau para explorar um pouquinho a questão da RNDS, o prontuário único, se possível, a importância dessas ferramentas. Então, o RNDS vai na linha do Open Health, né? Então, nós vamos trabalhar com compartilhamento de dados. O compartilhamento de dados vai caminhar para interoperabilidade e eu parto de um princípio, talvez até 2030, 2030 e um pouco, nós vamos acabar tendo o blockchain dos dados de saúde individual. Essa é uma tendência, mas o primeiro passo é um processo de compartilhamento. É o direito de vários lugares terem que receber os dados para prover assistência. Essa é, inclusive, a grande vantagem de um prontuário eletrônico dentro de um hospital, né? O prontuário físico, o médico está atendendo, é que tem a posse. Enquanto que um prontuário eletrônico, várias pessoas do mesmo hospital podem acessar os dados simultaneamente. Então, essa vai ser essa tendência. Então, estamos fazendo esse protocolo e o protocolo vai tender a fazer Open Health como se fosse portabilidade de saúde, né? A portabilidade de saúde via informação. E por último, essa técnica ela vai acabar nos fornecendo um data lake, quer dizer, uma base de dados importantes, confiáveis, que ao processar com a inteligência artificial nos permitiria fazer uma medicina preditiva, algo de análise de tendência. Quer complementar, Manuel? Eu queria fazer um comentário, porque, na verdade, o que o professor acabou de trazer é um dos grandes paradoxos que a gente vive na indústria, né? Que eu, para poder fazer inteligência artificial, eu preciso do maior número possível de casos para que eu possa, de repente, fazer gestão populacional. Só que, ao mesmo tempo, esses dados têm que estar anonimizados, né? Então, assim, a gente brinca que é um paradoxo aqui, não é nenhuma apologia. Na verdade, a gente é super a favor do benefício que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, né? E lá fora tem a GDPR, né, que faz tem o mesmo objetivo, né?
mas é uma das grandes dificuldades. A gente fala de data lakes, eu tenho que pensar aquela informação, mas o meu serviço de inteligência artificial não pode saber que é do Manuel aqueles dados. Só quando devolver esse dado para lá. Então, assim, são alguns dos desafios que a gente tem. Até me permite, aí, viu, Felipe, já entrar um pouco na parte de desafios e o tema de interoperabilidade também. Mas tem tudo a ver com a regulamentação, né? Os desafios para a indústria recaem na regulamentação da prática. Por isso que a gente está conversando junto e por isso que eu fico tão feliz de estarmos aqui diferentes atores, né, da cadeia de valor, porque é realmente assim, ou estamos juntos aqui, olha, a gente tem um problema. A gente precisa sentar junto e aí chamar o Poder Legislativo, chamar a academia que tem os grandes desenvolvimentos e a indústria que, na verdade, procura pôr em prática tudo aquilo que está sendo desenvolvido, né, para que a gente possa realmente prover mais acesso, que é o benefício do que a gente está falando aqui em termos de telemedicina. Né? Então, era só uma parte. Tá? Obrigado. Temos mais alguma pergunta, plateia? Meu nome é Moisés Prevedelo, eu represento o Grupo Hospitalar Conceição, de Porto Alegre, e realmente o tema é um tema que chama muito a atenção, especificamente por sermos uma rede 100% SUS. Então, aproveitando da qualificada conceituação que o professor Shaw fez em relação à telesaúde, telemedicina, né? Um dos grandes gargalos, grandes problemas que nós temos, vamos dizer, desafios na rede pública, é exatamente a grande demanda. É um desafio permanente. E aí eu penso que a pergunta é bastante dirigida ao deputado Pedro Westphalen, ao professor Shaw, dentro dessa expectativa de legislação, de regulamentação, né? O que se pode esperar, em quanto tempo se pode esperar um alento a toda essa problemática, né, que é o atendimento dessa grande demanda e que veio ser fomentada com a Covid. Né? Então, nós temos aí filas e filas, né, de pessoas para serem atendidas e a telesaúde, a telemedicina, sim, pode ser um auxílio muito grande. Eu gostaria de ouvi-los nesse sentido. Tipo de expectativa. Muito obrigado, Moisés, pela pergunta, extremamente pertinente. Essa é uma grande preocupação de todos nós, profissionais da saúde. Ver essas filas, ver essa espera é uma coisa assim terrível. 2 horas para um paciente que tem um problema é uma vida. Agora, uma fila de meses, não tem explicação. A telemedicina, a telesaúde não vai resolver isso aí. Poderá resolver, mas nós temos que ter preocupação com algumas questões. Com a qualidade do atendimento, com o direito do paciente, com a qualidade do serviço. E aí sim poderá acelerar e diminuir essas filas de espera, principalmente especialistas. Não tem especialistas para todos, em todos os lugares, com segurança. Então pode sim acelerar esse processo de diminuir essas filas, mas sempre tendo a preocupação na regulamentação, que seja feita com qualidade, com segurança para o paciente. O médico tem responsabilidades a esse respeito também, e o serviço também tem responsabilidade. É mais um mecanismo de avanço, isso é ilimitada o alcance dessa nova modalidade, que agora está sendo regrada. Nova, nem tão nova, mas que está sendo regrada. Hoje já se opera à distância, se opera numa espaçonave daqui da Terra. Hoje o cirurgião não precisa ficar na mesa, fica do lado, num robô. Isso é telemedicina, é telecirurgia. Isso vai acontecer e, sem dúvida nenhuma, essas filas poderão diminuir, mas a preocupação que eu tenho como médico, como parlamentar, é não ter produzido um monstro. Nós temos que regulamentar muito bem isso, para que essas filas não sejam zeradas por zerar com qualidade. Seja resolutiva, né? Por favor, professor. Bom, eu vou fazer uma sugestão. Na verdade, você não precisa mais de nenhuma regulamentação. A regulamentação que tem é suficiente. O que você precisa é desenvolver um plano de ação. Então, por exemplo, se você tem um hospital do SUS, o que você precisa? Aumentar a eficiência interna do hospital e evitar reinternação de pacientes. Exemplo, 35% dos idosos internados no hospital são reinternados porque estiveram internados. O que significa que depois da alta, ele ou a família
não souberam manter a conduta e teve que reinternar. Se você conseguir diminuir de 35 para 15, você já teve um ganho. Como que faz isso? Você cria dentro do hospital um teleambulatório. E todas as pessoas que têm alta, você faz um monitoramento por 2 semanas para garantia da estabilidade na residência, porque você tem os dados mais completos. Porque afinal esteve internado, você tem o perfil e consegue fazer um apoio. E aí, ao reduzir a reinternação, você já conquistou uma eficiência e o teu hospital é mais rápido. Se você tem um hospital, você pode fazer uma pré-avaliação admissional para ver se a pessoa está clinicamente estável quando é cirúrgico, para que ele possa ter um fluxo de internação mais rápida. Então você reduz o tempo médio de ocupação por algo desnecessário, porque a pessoa não estava estável. Então o que eu estou querendo dizer é que assim, a regulamentação já não tem mais problema. Você já fez uma teleconsulta pré-admissional, já fez um telemonitoramento pós-alta e dentro do hospital você faz uma teleinterconsulta. Então a regulamentação não é o teu fator mais importante. O teu fator mais importante é o projeto de intervenção que você deseja fazer dentro das suas possibilidades econômicas para agilizar esse funcionamento. Tá? Eu não sei se eu consegui dar um exemplo, mas eu tentei dar um exemplo mais específico que você pode fazer com a telemedicina. Acho que o Manuel tem a complementação. Tem um ponto super interessante que o deputado, no começo da fala dele, ele trouxe o tema dos custos da saúde, né? Que é algo que realmente acaba complicando bastante. E eu queria trazer 2 exemplos que a gente tem fora do Brasil. A gente ainda está desenvolvendo, não a tecnologia, né? Mas sim, na verdade, desenvolvendo o caso que a gente possa aplicar. Um tá funcionando super bem lá na Alemanha e um em Évora, em Portugal, em que estão sendo feitos o monitoramento, como o professor falou, remoto de 150 pacientes que são cardiopatas. Então eles estiveram na instituição. E o que é mais interessante, né? A indústria ela fornece todos os meios para fazer o monitoramento de sinais vitais de acordo com o protocolo. Então, se o paciente ele tem ali, se é um paciente diabético, então eu tenho que fazer o acompanhamento de glicose, uma série desses sinais. E o interessante qual é, Moisés, que todos esses sinais, eles são monitorados, eles vão para uma plataforma, como o professor e o deputado falaram, que permite interoperabilidade, porque o grande segredo, a grande chave está aí. E quem monitora isso é exatamente a instituição. Ou seja, se o paciente for agudizar, eu já estou sabendo em que condições ele está vindo para mim. E aí você consegue ter uma intervenção muito eficiente. Ou monitorar e falar o seguinte, olha, você não tomou o teu Lovaro da noite ali, você está subindo o teu colesterol. Eu falo do exemplo porque é o que eu tenho, é o que eu tomo. Mas o fato é esse, né? Então, como que você consegue proativamente? O segredo está na proatividade. E hoje a saúde é tão custosa porque ela é absolutamente reativa. E a gente monitora. O nosso sistema de saúde é muito mais um sistema de doença do que um sistema de saúde. Né? Ou seja, eu só vou cuidar da saúde quando eu não a tenho. Isso que torna as coisas um pouco mais complicadas. Então, era só para ilustrar um exemplo real do que a gente tem hoje, tá? O que a fala do professor. Espero que daqui a algum tempo a gente tenha exemplos no Brasil. Né? Com certeza, mas já precisamos conversar. Aí de iniciativas. Eu vou perguntar ao pessoal do tempo se a gente tem tempo para mais uma pergunta. Temos uma pergunta aqui, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pela participação de todos. Achei muito interessante esse painel. Acho que todos que estão assistindo até agora também acharam. A minha pergunta é um pouquinho mais ampla, pensando um pouco mais na telesaúde, então no guarda-chuva que vai telemedicina, telediagnóstico, teleenfermagem. Quando nós falamos nesse novo ambiente que estamos criando já há algum tempo, a gente fala em novos produtos, novos softwares, novos serviços que antes nem sequer eram pensados. E isso, obviamente, você demanda a regulamentação que está sendo criada pelos conselhos, pelo legislativo, mas também demanda, após a criação dessa regulamentação, o agente fiscalizador, aquele que vai garantir a qualidade daquilo que está sendo ofertado, tanto por grandes e pequenas indústrias, startups e muitos outros. Eu queria a opinião de vocês
para finalizar, colocando esse plano em prática da regulamentação da telemedicina, quem seria o agente regulamentador, quem estaria à frente, ou os órgãos, os conselhos, para controlar a telemedicina e garantir a segurança do paciente, independente da tecnologia que ele for utilizar, ou do corpo clínico ou do profissional da saúde. Pensando sempre na integração que também vamos ter medicina, farmácia e enfermagem e muitos outros profissionais. Acho que são várias instâncias, né? Mas uma palestra inteira. Pergunta muito abrangente, muito interessante, muito pertinente. Evidentemente que cada conselho vai fazer o seu regulamento no exercício da profissão. Ele vai continuar regulamentando, ele não perde a regulamentação do exercício da profissão. Medicina, da enfermagem, da fisioterapia, da psicologia. E isso, pelo fato de ser por telemedicina, não perde essa função dos conselhos de se fazer a fiscalização da boa prática e autorizar ou não a continuidade dessa boa prática. Tá? Já se prevê na lei a individualidade do atendimento, o direito do cidadão de resguardo, a lei de proteção de dados também ela já está incluída, os direitos do cidadão são previstos na lei também, a lei prevê tudo isso aqui. Os órgãos fiscalizadores da profissão, quem cabe aos conselhos, não sai dos conselhos regionais de farmácia, medicina, em relação à prática da profissão. Se está sendo bem feito ou não, vamos ter que ver tecnologicamente se há algum desvio ou não. Isso também é feito a nível de consultório, não precisa nem ter tecnologia para ser bem feito ou mal feito. Tem uma perspectiva institucional também, acredito eu, né? Dentro dos hospitais, dos grupos de saúde, da saúde suplementar, né? Criar protocolos e regulamentar como a prática vai se dar. Então, o PL 1998 já é muito específico. Cabe a cada conselho profissional fiscalizar o bom exercício da sua área. Então, enfermagem que cuide da enfermagem, medicina que cuide da medicina, assim por diante. E na medicina, no 2314, ele fala que é o Conselho Regional de Medicina que fiscaliza as instituições que estão fisicamente no Estado. Então, não é o federal, é o Conselho Regional, Conselho Estadual, que fiscaliza, assim como o Conselho Regional fiscaliza os hospitais por amostragem. Porém, na telemedicina por sistema eletrônico é mais fácil. E talvez só para encerrar o último ponto, que aí entra uma outra figura, acreditação. Então, nós precisamos agora estimular a acreditação, certificação e acreditação institucional para dizer, essa instituição está usando plataforma segura e obedecendo padrões e normas adequadas. Então aí nós temos um novo elemento que é para garantir que seguiu a ordem correta. Que vai em linha com a qualidade assistencial e, logicamente, com a segurança do paciente. Bom, acredito que a gente não tem mais tempo, já estamos sinalizando. Eu vou passar então a palavra para as considerações finais, fazendo a ordem inversa. Manuel, por gentileza. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, viu, Felipe? Agradecer a BIMED, agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui pelas perguntas e parabenizar não só o professor, mas também o deputado pelas discussões. Eu acho que é assim que a gente começa a mudar as coisas, sabe? Com esse tipo de discussão bastante aberta, bastante franca. É legal que a gente sabe que tem ainda algumas lacunas, né? Mas é só expondo e dizendo, ó, precisamos tratar disso e disso, apesar que a regulamentação é extremamente bem feita, mas eu acho que é um aprendizado contínuo, né? O importante é que todos os atores estejam realmente dispostos a escutar e a fazer o seu melhor, tá? E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Manuel. Professor. Bom, da minha parte, foi uma grande satisfação estar com o Manuel, o deputado o Felipe, né? E a vocês que estão aqui, só para dizer um convite. A telemedicina e telesaúde não deve ser visto individualmente, mas deve ser visto sempre olhando, porque nós temos a trabalhar nos próximos 8 anos, que é para construir uma saúde 2030. O segundo,
que as resoluções e leis por si só orientam e dão um embasamento, mas nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar. Não é a lei, mas ela induz positivamente. Então, abro esse convite para vocês que ouviram até agora, que comecem a colocar na ativa, dentro dos limites que vocês têm. Nunca precisa buscar o suprassumo tecnológico. Busque a tecnologia que te viabiliza e faça bem feito. Obrigado, Felipe, e passo a palavra. Obrigado, professor. Deputado Pedro, por gentileza. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. Privado de uma mesa redonda com a qualidade do professor Schau e da indústria conosco aqui é muito importante. E dá uma plateia seleta, participativa. Alguns pontos eu quero aqui fazer uma consideração final da importância que o país tem de fazer mais investimentos em pesquisa. Da importância que nós temos que fazer com que haja maior qualificação nas nossas escolas de formação profissional, em todas as áreas, enfermagem, medicina, psicologia, que hoje, lamentavelmente, professor Schau, você vem do meio acadêmico, nós estamos colocando no mercado profissionais credenciados pelo diploma, mas não capacitados para o exercício da profissão, lamentavelmente, que se massificou as universidades, muitas delas sem qualificação. Nós temos que fazer da tecnologia que se mostrou extremamente capaz. Foi o maior processo de conversão que houve na indústria depois da Segunda Guerra Mundial, onde na Segunda Guerra Mundial se transformou fábricas de panela em fábricas de avião e de tanque. Na pandemia se transformaram fábricas de geladeira em fábricas de ventilador com qualidade e segurança. Agora a indústria precisa ter dos governos a segurança jurídica para poder funcionar, para poder investir. Precisa ter estabilidade e a previsibilidade de não haver trocas de governo de acordo com o humor do governo, mudar uma política de fortalecimento da indústria nacional e mesmo a relação com as indústrias internacionais. Então são temas que nós temos que fazer, que a população tome consciência da importância que tem ao fazer as suas escolhas. E aí vem a escolha política também. Muitas vezes não se dá importância, não se quer votar aqui ou ali, tem que fazer o voto, tem que escolher as pessoas, porque lá que vão decidir a vida de vocês. Nós estamos aqui nesse momento conversando, lá estamos votando no parlamento alguma coisa que pode implicar nas nossas vidas. Então, gostaria muito de deixar esse recado a vocês, que façam conscientemente o uso do exercício democrático do voto, porque vocês decidem quem fica e quem não fica. Obrigado. Obrigado, deputado. Informar que esse material ele vai ser disponibilizado, né, nas redes sociais da ABMED, no site da ABMED, no YouTube. São debates muito ricos que nós estamos tendo aqui. Infelizmente não estamos atingindo mais pessoas por não estar sendo transmitido. Muita gente perguntou se seria transmitido, não poderia estar em São Paulo, mas nós vamos reverberar o que está sendo discutido aqui. E em nome da associação, agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui até esse momento, agradecer novamente ao deputado Pedro Westphal, o professor Schau Lung, Manuel Coelho, por terem aderido aí ao nosso convite. E certamente acho que abre um canal para outros debates, novas propostas, essa interação fundamental entre o Estado, aqui representado pelo Legislativo, a academia e a indústria. Acho que a gente tem muito a construir. A plateia, né, o meu muito obrigado pela participação de vocês, atendendo aí a provocação inicial. E continuem conosco, temos mais programação ao longo de toda a feira, temos um stand também. Aqueles que queiram bater um papo mais informal, são convidados a tomar um café conosco. Muito obrigado.